nós estamos ainda no iniciozinho do ano. E essa mensagem poderá ser usada pelo Espírito Santo na sua vida para realmente trazer uma transformação. Eu creio que Deus quer que o ano 2023 seja de longe, o melhor ano da sua vida até agora. Amém? Mas um dos maiores segredos é você aprender esse segredo dos hábitos transformadores. O pastor Sérgio Hornung, ele disse o seguinte: você pode transformar a sua vida se você mudar os seus hábitos. O John Maxwell disse o seguinte: você nunca vai conseguir mudar a sua vida sem que primeiramente mude as coisas que você faz diariamente. O segredo do sucesso se encontra em seus hábitos diários. Eu estou convencido, irmãos, se quisermos mudança para o melhor na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, é realmente necessário desenvolver hábitos transformadores em nossa vida. Agora, eu não vou te enganar. É difícil desenvolver hábitos transformadores. Mas eu tenho certeza que com a ajuda do Senhor é totalmente possível. As disciplinas benéficas, por exemplo, de ler a Bíblia com constância, fielmente todo santo dia, de orar todo santo dia, de buscar a Deus, de congregar fielmente, de ter o culto doméstico em casa. E outras disciplinas também benéficas, como exercício físico, controlar na comida, etc, 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 transformam a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: as grandes vitórias não aparecem rapidamente. As grandes vitórias não aparecem rapidamente. Deixa eu falar uma coisa: às vezes você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus se levantar e começar a ser muito, muito, muito usado por Deus. Se não for só um fogo de palha, que logo cai em pecado e é esquecido, mas se é uma pessoa que continua e só fica crescendo, crescendo e sendo cada vez mais usado por Deus, pode ter certeza que aquilo não veio da noite para o dia. Aquilo houve um preço pago, de horas e horas na presença de Deus, de disciplina. Enquanto os outros estavam lá só na internet, nas redes sociais, aquele irmão, aquela irmã estavam lá na palavra, na oração, dia após dia, semana após semana, na constância, na seriedade. Pode ter certeza, muitos do mundo falam, não é, muitos do mundo evangélico falam: uau, que homem, que mulher tão usado por Deus. Parece que apareceu do nada, mas eu tenho certeza, se for realmente usado por Deus de uma forma perseverante, não apareceu do nada. Foi anos e anos construindo um alicerce em hábitos transformadores, em hábitos constantes. Sabe, as grandes vitórias não aparecem rapidamente, né? Por exemplo, quando você lê livros, né? Você lê um livro, não vai transformar a sua vida, aquele um livro talvez. Mas se você tiver um hábito saudável, de todo mês ler um livro, alguma coisa assim, depois de um tempo, a sua vida muda. A sua vida muda, é interessante. Hábitos transformadores. Hábitos transformadores. Nunca é tarde demais desenvolver hábitos transformadores na sua vida. Eu aprendi alguns desses hábitos não faz tanto tempo atrás. A gente vê algumas fotos, né, amor, de 15 anos atrás, eu estava bem mais gordo e bem mais velho do que eu estou agora. Minha mocidade está se renovando como a da águia. Mas baseado em hábitos de exercício físico, de levar a sério o que eu como, de aplicar a fé, de tirar tempo com Deus. Então, sabe, isso faz toda a diferença. É fácil? Não é fácil. Eu estaria te enganando se eu falasse a coisa mais fácil de desenvolver hábitos transformadores. Não é fácil. É muito difícil, a realidade é. Mas vale a pena?
Vale a pena sim. E eu quero te dar algumas dicas hoje, que eu creio que se você colocar em prática, vai transformar a sua vida. São dicas e princípios baseados na Bíblia, na palavra de Deus, para desenvolver hábitos transformadores na sua vida, tá? Então, 3 segredos sobre os hábitos transformadores. 3 segredos sobre os hábitos transformadores na sua vida. Muito bem? Primeiro segredo, esse aqui, olha. Seus alvos serão alcançados somente se tiver uma mudança de seus hábitos. Vou falar de novo. Seus alvos serão alcançados somente se tiver uma mudança dos seus hábitos. Em outras palavras, os hábitos conseguem alcançar aquilo que os seus alvos projetam. Agora, não me entenda errado. É super importante você ter alvos na sua vida, né? A palavra de Deus fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Quer dizer, toda manhã é uma oportunidade de você receber o perdão de Deus e decidir de novo e fazer novos alvos para aquele dia, para aquela semana, para aquele mês, para aquele ano. Deus quer que você faça alvos, que você não fique parado, que você tenha metas na sua vida. Deus não quer que você fique parado ou fica só sendo movido pela correnteza, pelos alvos dos outros. Não, você deve ouvir a voz do Espírito Santo e Ele vai te mostrar para onde você deve ir. Você deve ter alvos bons e importantes na sua vida. O Joe Começo mesmo disse o seguinte: se você está mirando em nada, certamente vai acertar em cheio. Vai acertar o quê? Nada. Nada. Se não estiver mirando em nada, vai acertar isso, nada. Não é mesmo? Agora, vamos ser bem honestos. A grande maioria dos cristãos espirituais e dedicados tem bons alvos. E muitas vezes os alvos são bem semelhantes, né? Você já viu? Quase todo mundo tem os mesmos alvos no começo de um ano. Esse ano eu vou ler a Bíblia mais. Esse ano eu vou orar. Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou perder peso. Esse ano eu vou economizar mais, não vou gastar dinheiro, fazer tanta dívida. Esse ano, todo mundo tem bons alvos. Normalmente todo mundo tem. É raro. Você não vai encontrar um crente sincero tendo um alvo diferente do que esses. Tipo um crente sincero, você não vai encontrar ele tendo um alvo assim: esse ano eu quero engordar 25 quilos acima do peso. Esse ano eu quero ter um casamento horrível, vou maltratar minha esposa e a gente vai separar, meu alvo. Esse ano eu vou ficar bem carnal e bem distante de Deus. Não, nenhum crente sincero tem alvo ruim. Todo mundo tem os mesmos alvos bons. Só que por que alguns alcançam o alvo e outros não alcançam? Sabe por quê? Porque alguns têm hábitos que ajudam eles a alcançar os alvos. E outros não têm hábitos que não ajudam a alcançar os alvos. Tá? Ter alvos ou desejos é muito bom. Mas só ter o alvo não vai fazer com que você receba uma vida transformada. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Então, as metas em si não trazem resultados, são os hábitos que trazem resultados. Então, como eu já disse, vencedores e perdedores muitas vezes têm alvos bem semelhantes, porém não têm os mesmos hábitos. Em outras palavras, atingir o alvo será uma consequência dos seus hábitos. Você quer atingir seus alvos? Então você deve focalizar nos hábitos. Focalize nos hábitos. Agora, ouça bem essa frase, se não me engano é do Craig Rochelle. As pessoas bem-sucedidas fazem com constância as coisas que as outras pessoas fazem ocasionalmente. Olha só,
Pessoas não tão bem-sucedidas assim, crentes, sinceros, que amam Jesus, eles leem a Bíblia, ocasionalmente, de vez em quando. Eles oram, ocasionalmente, de vez em quando. Eles buscam a Deus. Em vez em quando tem um culto doméstico. Em vez em quando faz isso, faz aquilo. Mas as pessoas bem-sucedidas, elas fazem com constância essas coisas. Esse é o segredo delas. Elas aprenderam a fazer com constância, desenvolver hábitos transformadores. Então, o que você deve fazer? Para cada alvo que você tiver no ano 2023, cada alvo que você tem para esse ano, escreva hábitos que você quer colocar em prática que vão te ajudar a alcançar aquele alvo. Né? Então vamos supor, você fala assim, viu, homem, eu sou pai também, talvez você tenha filhos ainda pequenos, você fala assim, eu quero ser o melhor pai esse ano. Isso é um bom alvo. Mas agora, quais são os hábitos que você vai desenvolver para ser o melhor pai? Tá, então, pelo menos 3 vezes por semana nós vamos ter culto doméstico em casa. Talvez você vai separar, olha, toda quinta-feira à noite eu vou proteger para eu, como pai, vou sair com um dos meus 3 filhos, mesmo os pequenos. Uma quinta eu saio com minha filha para tomar um sorvete. Na outra quinta eu saio com meu filho para a gente ir para o parque e brincar. Toda quinta é separado para os meus filhos. Às vezes é os 3 juntos, às vezes é separado, mas eu vou investir. São hábitos que você vai ter que desenvolver se você quiser ser o melhor pai. Talvez é um livro. Esse ano vou ler 4 livros sobre como criar filhos. Né? Enfim, se você quiser alcançar seus alvos, você tem que buscar de Deus quais são os hábitos que você vai desenvolver para poder alcançar aqueles alvos. Seja na área financeira, seja na área espiritual. Então isso é muito, muito importante. O que nos dá o sucesso não é somente ter alvos, mas sim desenvolver hábitos. Muito bem. Agora, eu lhe pergunto, seja bem honesto, não responda em voz alta, mas só no seu coração. Os seus hábitos agora estão ajudando ou prejudicando você a alcançar os seus alvos? Né? Isso é muito importante, essa reflexão. Tá, então, esse é o primeiro segredo, é de desenvolver hábitos constantes para alcançar os seus alvos. Segundo grande segredo, os grandes resultados começam com pequenos hábitos. Vamos todo mundo dizer isso em voz alta, por favor? Os grandes resultados começam com pequenos hábitos. Sabe o nosso problema muitas vezes? É que a gente engana nós mesmos. Nós vamos contra um princípio bíblico. A Bíblia fala que quem é fiel no pouco vai ser fiel sobre muito. Mas a pessoa começa o ano falando, esse ano eu vou ter 1 hora com Deus todo dia. Uau, que alvo lindo. Mas você nunca foi fiel nem com 15 minutos todo dia? Como que você quer começar logo com 1 hora todo dia? Você não vai conseguir com todo o carinho, só se for um milagre muito grande. Porque Deus não opera assim. Deus opera começando pequeno. Quem é fiel no pouco vai ser fiel sobre o muito. Você está começando a querer começar com muito, não vai dar certo. É uma quebra de princípio bíblico, olha só, interessante isso. Você tem que começar pequeno. Aí você é fiel todo santo dia. Aí você vai começando a ser mais e mais fiel nas coisas grandes. Porque quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre o muito. Mas não, tem gente que lê a Bíblia, ora, 1 hora com Deus um dia. Aí passa 5 dias, ai meu Deus, aí outra hora. Não é assim. Seja fiel nos hábitos e começa pequeno. Olha para o seu vizinho e fala assim, começa pequeno. Olha só, essa estatística, 40% a 50% das coisas que fazemos todos os dias não são decisões conscientes que fazemos. Essas coisas são resultados dos nossos hábitos. Escuta bem, você sabia disso? 40% a 50% de tudo que você faz não é nenhuma decisão consciente. É um resultado do seu hábito. Por exemplo, homens, vocês que estão usando uma camisa aqui de butoar aqui, como o pastor João está usando, quando você colocou a camisa, o que você fez? Você só fez assim, butoou rapidamente.
Você sabia que se você nunca tivesse abotoado uma camisa e fosse abotoar, eles dizem que poderia demorar de 10 a 15 minutos para abotoar a camisa? Se você nunca tivesse abotoado. Mas você desenvolveu um hábito que você faz rapidamente. Por exemplo, escovar os seus dentes. Com certeza você escovou os seus dentes hoje. Eu espero. Mas é um hábito que você desenvolveu, não é verdade? Então você faz assim rapidamente. Amém. O que você quer fazer? Você quer conscientemente começar a desenvolver hábitos. Hábitos sagrados, transformadores na sua vida. Agora, impressionante como os pequenos hábitos fazem uma grande diferença. Tá? Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Na Bíblia a mensagem está escrito assim: será que alguém ousa desprezar esse dia de pequenos começos? Deixa eu te falar uma coisa, a sua vida hoje é um resultado dos seus hábitos. Seus hábitos estão transformando você positivamente ou negativamente. Agora, aqui que está o negócio. Aqui que está o negócio, escuta bem. E muita gente não entende isso. Isso aqui é muito importante. A grande maioria dos hábitos transformadores trazem resultados positivos somente a médio e longo prazo. E por isso que muitos não são tão fiéis. Tá? Vamos supor que você está acima do peso. E você está querendo perder peso. E você já chegou à conclusão que é na hora do almoço que você tem comido demais. Porque no café você não come tanto, a janta também não, mas no almoço você come demais. E muita besteira, é pizza, é lasanha e come muito. Então você falou, sabe uma coisa? Todo almoço agora eu vou comer salada. Muita salada, pouquinho carboidrato, quase nada, e alguma proteína, carne, mas muita salada. Então você começa, e você é fiel, né? E por 5 dias, no almoço você se controlou, 5 dias em seguida, aí você vai pisar na balança, parece que não perdeu nenhuma grama. Mas se você ficar fazendo isso, comendo só salada no almoço, depois de 5 anos, vai pisar na balança. Entendeu? O segredo é a médio e longo prazo. O segredo é médio e longo prazo. Escuta bem. Você sabia que eles dizem para desenvolver um hábito, escuta bem, para desenvolver um hábito, sabe quantas vezes você deve fazer? Sem faltar, 21 dias, religiosamente. Se você for fiel por 21 dias, sem faltar, você vai desenvolvendo aquele hábito. Seja exercício físico, seja comida, seja tempo com Deus. Hábitos benéficos, transformadores. Agora, os pequenos hábitos com tempos vão somando e multiplicando. Eu até quero sugerir aqui um livro que chama-se Hábitos Atômicos, já tem em português. Muito, muito bom esse livro. E o autor, ele sugere o seguinte, que assim como uma bomba atômica começa com o quê? Um pequeno átomo, né? Que nem dá para ver com o olho nu. Mas por ele multiplicar e explodir, ele ganha grandes resultados. E o autor lá, o James Clear, ele diz, o segredo é começar pequeno. Se você quiser realmente ser fiel no hábito, ele fala, faça com que o hábito seja pequeno e fácil e atraente. Por favor, diga pequeno, fácil e atraente. E olha o que o James Clear diz, ele fala, se você melhorar somente 1% por dia, você vai se surpreender em 2, 5 ou 10 anos. E ele dá um exemplo, eu não sei se eu lembro dos detalhes, mas é mais ou menos assim. Um cara que estava muito obeso e muito sedentário. E ele falou, eu vou fazer exercício todo dia. Só que o que ele fazia?
e ele ia lá para a academia, né? E ele malhava e era tão cansativo, e era horrível. Aquilo não era fácil, era difícil. E não era uma coisa atraente, era uma coisa que, não, então ele tinha que se forçar. Aí ele, às vezes, ficava, não, hoje eu não vou. Então, porque não era fácil, nem pequeno e nem atraente. E depois que esse cara aprendeu esse segredo, ele falou, vou fazer o hábito fácil, pequeno e atraente. Então ele decidiu, todo santo dia, eu vou começar só com 10 minutos para ir para a academia. Só que o que acontece? Eu chegava em casa, colocava o cronômetro, 10 minutos. Aí trocava de roupa, colocava roupa da academia, já tinha passado 2. Aí entrava no carro, até chegar na frente da academia já tinha passado mais 8 minutos, porque era meio longe da casa dele, 8 minutos. Aí ele olhava, opa, já fiz a minha parte. Já fui para a academia. Só que olha o que ele fez, aqui que está o segredo. Todo santo dia ele foi fiel nisso. Todo dia, 10 minutos. Aqueles 10 minutos era sagrado. Aí ele falou agora, depois de umas 2 semanas ele falou agora vai ser 15 minutos. Continuou sendo fácil, atraente e agradável. E pequeno. Aí sobrava 5 minutos para ele entrar na academia e andar na esteira. Só 5 minutos. Mas eu fui para a academia hoje. Todo santo dia ele foi fiel, 15 minutos. Depois aumentou 20 minutos. Depois aumentou 30, 40. Meu irmão, o cara logo estava que nem o pastor Eibe aqui. Aí, então, o segredo é começar pequeno. Não despreze os pequenos começos. Faça a coisa fácil, atraente, tá? Isso é bíblico, isso é da palavra de Deus. Terceiro segredo, que é o mais importante na minha opinião, tá? Os seus hábitos são formados pela sua identidade. Os seus hábitos são formados pela sua identidade. Como é que você se vê? Tá, queridos? Agora aqui que é muito forte. Quando você se vê como uma pessoa indisciplinada, uma pessoa que não consegue ser fiel, a sua tendência é acabar materializando aquilo que a forma que você está se enxergando. E por isso que nós cristãos temos infinita vantagem sobre os não cristãos, porque em Cristo a palavra de Deus nos mostra quem nós somos. E quanto mais você mergulhar na palavra e tomar posse da sua nova identidade em Cristo, você começa a se ver como uma pessoa disciplinada, uma pessoa consagrada. Você vai tomando posse da sua nova identidade. Você vai crendo e tomando posse de quem você é em Cristo e quem Cristo é dentro de você. Você começa a se ver daquele jeito. Já se vê como uma pessoa disciplinada. Por exemplo, um versículo que eu amo muito é aquele versículo lá de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 20, que no grego está escrito assim, olha, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, ou de covardia, de ficar com medo de desenvolver hábitos bons. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Uau! Agora, fica tomando posse disso. Sabe, tem cristãos que estão tão envolvidos nas redes sociais, ouvindo tanta besteira, em vez de estar mergulhado na palavra e tomando posse da sua nova identidade. Em vez deles estarem tomando posse, eu tenho domínio próprio pelo Espírito Santo. Não, eles estão mais acreditando que eles têm um demônio próprio, em vez de domínio próprio. Por quê? Porque estão tão mergulhados nas redes sociais, e tão mergulhados em tantas coisas. Eu quero te desafiar. Se enche com a palavra, começa a se ver quem você é em Cristo, o que você tem em Jesus. Aí você começa a falar, eu posso ser fiel sim nesse hábito, e eu vou ser fiel, porque eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem Jesus é dentro de mim.
Isso é um grande segredo. Olha 2 Coríntios 5, 21. Eu amo esse versículo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Gente, esse versículo, meu irmão, esse versículo é demais. Queridos, olha que ele está falando, que em Cristo você é a própria justiça de Deus. Olha só, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não levou somente seus pecados. Olha o que a Bíblia fala, ele o fez pecado por nós. Por isso que quando Moisés levantou lá no deserto, lembra que as pessoas estavam todas sendo mortas por picada de serpente? E Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. Não foi uma ovelha de bronze, nem um cordeiro de bronze. Foi uma serpente de bronze. E quando as pessoas olhavam para a serpente de bronze, elas eram curadas. Bronze significa julgamento. Porque quando Jesus foi julgado lá na cruz, ele foi julgado pelos seus pecados, meus pecados. Ele estava cheio dos seus pecados e meus pecados, mas Jesus não levou somente seus pecados. Se Jesus tivesse levado somente seus pecados lá na cruz, aí você seria perdoado os seus pecados, mas você ainda teria a natureza pecaminosa. Você ia continuar pecando toda hora. E muitos cristãos não sabem que Jesus fez mais do que isso. Eles só sabem que Jesus levou seus pecados. E por isso que eles continuam pecando toda hora. Escuta bem o que eu vou dizer aqui. Meu povo perece por falta de conhecimento, diz a palavra. Se eu quisesse acabar com todos os pães de Curitiba, o que eu deveria fazer? Se eu quisesse eliminar todos os pães de Curitiba e eu pegasse uma equipe de 20 mil trabalhadores e eu mandaria eles para todas as padarias de Curitiba, todos os supermercados de Curitiba, e pegasse todos os pães de todas as padarias, de todos os supermercados, e queimasse todos aqueles pães, eliminasse, eu ia acabar com pão em Curitiba? Não, porque o próximo dia as padarias já teriam feito e fabricado muito mais pães, não é mesmo? Para acabar com os pães de Curitiba, eu teria que acabar com o quê? Com as fábricas de pães, com as padarias. Assim também, para acabar com o pecado na sua vida, Jesus não levou somente seus pecados, ele não só tirou os pecados da prateleira. Não, Jesus não levou somente seus pecados. Jesus se tornou o próprio pecado, sabe por quê? Porque ele não só levou seus pecados na cruz, ele levou a sua natureza pecaminosa. Ela foi cravada com Cristo. Agora meus pecados e a minha natureza pecaminosa, estou crucificado com Cristo. E não sou mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia! E quando eu tiver revelação, não basta só entender isso. Jesus já levou minha natureza pecaminosa. Não! Tem que ter revelação aqui. Muitos cristãos perdem o milagre por 30 centímetros. Entenderam na cabeça, mas não tiveram revelação no Espírito. Quando você começa a ter revelação que Jesus já levou totalmente sua natureza pecaminosa, você fala, portanto eu não preciso pecar mais. Porque eu já morri para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre mim. É isso que diz a palavra de Deus. Uau, que vitória! Você começa a se ver nessa nova identidade que você tem em Cristo. E Ele se fez o próprio pecado para que nós fôssemos feitos o quê? A própria justiça de Deus. Alguém me perguntou, pastor, aí, o que a Bíblia quer dizer quando fala assim, que nós nos tornamos a própria justiça de Deus? Eu falei, olha, para você entender melhor, é só você colocar aqui, ó, perfeição de Deus. Nós fomos feitos, não pelos nossos méritos, mas pela ação lá da cruz. Nós fomos feitos na própria perfeição de Deus. Não é pelos nossos méritos, é pelos méritos do sangue de Jesus. Mas você foi feito na própria perfeição de Deus. Eu lembro quando eu comecei a ter revelação disso, eu falei, eu dou conta então de fazer bons hábitos. Eu dou conta de andar em vitória. Claro que eu sou, não pelos meus méritos, mas eu sou a perfeição de Deus, a justiça de Deus. Eu sou digno, não pelos meus méritos, mas pelo sangue de Jesus. Eu sou a própria justiça de Deus. Olha para o seu vizinho e fala assim,
Você é a justiça de Deus. Uau, uau. Escuta bem, a forma que você se enxerga vai moldar os seus hábitos. A forma que você se enxerga vai mudar os seus hábitos. Uma identidade correta desenvolve hábitos saudáveis. Uma identidade incorreta desenvolve hábitos tóxicos. Você não tiver cheio de Jesus, cheio da palavra, ficar só cheio das coisas deste mundo, você vai se ver como um derrotado. E você nunca vai conseguir desenvolver hábitos poderosos. Mas se você renovar a sua mente com a palavra de Deus, a Bíblia fala, Romanos 12:2, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que ele diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que você tem que fazer? Todo santo dia, você decide, eu vou controlar meus pensamentos. A Bíblia já falava assim, lá em Provérbios. Assim como o homem pensa, isso ele é. A Bíblia já falava em Romanos, transformem-se pela renovação da sua mente. A Bíblia já falava em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Hoje, depois de 2000 anos, os neurocientistas agora estão falando a mesma coisa. Os neurocientistas falaram assim, ó, a sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Os seus pensamentos mais fortes é o que vai direcionar a sua vida. É interessante isso. Só que muitos cristãos falam assim, mas eu não dou conta de controlar meus pensamentos, pastor Eibe. Sabe, quando eu menos vejo, eu já estou pensando derrota, fracasso, pensando besteira, pensando em imoralidade, pensando ruim dos outros e de mim mesmo, pensando negativo. Eu não dou conta de controlar. Isso é uma mentira do diabo. Você dá conta sim de controlar seus pensamentos. Sua mente é um órgão do seu corpo, assim como qualquer outro órgão do seu corpo. Você dá conta de controlar. Se você encontrasse com alguém na calçada, você está andando assim, e ele vem na sua direção, e o braço dele está fazendo assim. Aí ele bate assim no seu rosto. Você ia falar para ele, o que você está fazendo, cara? Ele falou, desculpa, é porque eu não sei controlar meu braço. Aí ele bate de novo. Você ia falar, cara, então amarra seu braço, faz qualquer coisa. Mas você tem que controlar seu braço. Mas muitos crentes acham que é a coisa mais natural não saber controlar os pensamentos. Pensa em imoralidade, pensa besteira. Não, isso é mentira do diabo. Deus fala que é para você tomar as rédeas do seu pensamento. Você pode, pelo poder do Espírito Santo, sempre controlar os seus pensamentos. E um dos segredos de controlar os seus pensamentos é substituir com a palavra de Deus. Fica substituindo com a palavra de Deus. Isso é tão importante. Tão importante. Então, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu vou fazer uma experiência aqui com vocês, tá? Então, eu gosto de fazer essa experiência. Eu acho que o pastor João já me viu fazer essa experiência em outro lugar. Mas, vocês podem fazer essa experiência comigo? Vocês concordam? Tudo bem? Quando eu disser, não agora, mas quando eu disser 1, 2, 3 e vai. Então, só na sua mente, você vai contar de 1 até 50. Só na sua mente, tá bem? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Tá, então você está contando. Agora diga em voz alta seu nome completo. O que aconteceu com a contagem? Ela parou. Sua mente teve que parar para ouvir o que a sua boca estava falando. A sua boca tem poder sobre a sua mente. A sua boca tem poder sobre a sua mente. Toda vez que o diabo tenta colocar besteira na sua mente,
Palavras de incredulidade, de derrota, de fracasso, de pensando mal dos outros, ou de si mesmo, ou imoralidade. Você pega a palavra, coloca na sua boca e fica declarando, e a sua mente vai ser controlada pelo poder do Espírito Santo na sua boca. Em nome de Jesus. Você sabia que é pecado, irmãos, ficar pensando nos problemas o dia todo? Você sabia disso? Eu lembro quando Deus me deu revelação disso. Eu estava meditando em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8, eu acho que não vai aparecer esse versículo no telão. Mas Filipenses 4, 8 diz assim, olha, tudo que for agradável, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, quer dizer, boas notícias, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que a Bíblia fala, você deve ocupar seu pensamento em boas coisas. Você sabia que é pecado ficar pensando em problema o dia todo? Sabia que é pecado? Ah, pastor Eibe, quer dizer que é para fazer de conta que não tem problema? Não, você deve enfrentar o problema em nome de Jesus. Mas como que você vai enfrentar? Encontra na Bíblia a promessa que resolve o problema. Deus não colocou mais do que 8.000 promessas na Bíblia só para encher linguiça. Existem mais do que 8.000 promessas na Bíblia. E a Bíblia fala, não sejais preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança tome posse da promessa. Isso que a Bíblia fala lá em Hebreus 6,12. Ele fala que é para você tomar posse dessas promessas. Então, o que você faz? Você enfrenta o problema, acha a promessa, aí você ora em fé e toma posse da promessa para resolver o problema. Aí para de pensar no problema, começa a pensar na promessa e agradecer a Deus que pela fé você já tem o seu milagre. É assim que funciona. É assim que funciona. Mas não, tem crente que está desobedecendo a Deus, pensando em problema o dia todo, o dia todo. Igual aquela pessoa que estava em cima de uma ponte bem alta e foi cometer suicídio. Ele foi pular, outro viu de longe, veio correndo. Não, para, afasta aqui da ponte, afasta. Você pode me contar seus problemas. Aí o cara começou a contar cada problema cabeludo, horrível. Meia hora contando só problema, irmão. E o outro, o que era para ele ter feito? Vamos achar as promessas para resolver. Mas não, ele falou assim, conta mais. Aí contou mais 2 horas contando o problema. Ele falou, conta mais. 5 horas contando os problemas. Aí os dois pularam da ponte. Porque estavam desobedecendo a palavra de Deus. A Bíblia fala, tudo que for de boa fama, seja isso que ocupe os seus pensamentos. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. 1 João 4,17, nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Escuta bem, quando você sabe quem você é, você também vai saber o que deve fazer. A fé verdadeira funciona junto com a perseverança. Agora, está vendo essa frase aqui? Eu estou encerrando, mas agora no finalzinho ainda tem algumas coisas bem poderosas. Então fique bem ligado aqui. Escuta bem. Preste atenção no que eu vou dizer. O segredo para desenvolver hábitos, isso é um dos maiores segredos que eu podia passar aqui para você. Sabe o que é? É nunca desanime. Toda vez que você não conseguiu ser fiel naquele hábito, por exemplo, você falou, eu vou ler a Bíblia pelo menos 15 minutos, todo dia. Aí faltou um dia. Não dei conta. Então também hoje eu não vou, porque eu não dei conta ontem. Então hoje também eu não vou. Talvez semana que vem eu começo. Não joga a toalha. Faltou um dia, não falte 2. Toda vez que você faltar, peça perdão a Deus, levanta e fala, agora eu vou conseguir. Eu estava olhando minhas anotações antigas, quando eu ainda estava bem gordo, e eu lá, as anotações no meu tempo a sós com Deus. Hoje eu peço perdão a Deus, que eu não tive tanto cuidado, eu comi muita besteira ontem, mas hoje eu vou comer tudo certo em nome de Jesus. Peço perdão que eu não fiz tanto exercício físico, mas hoje eu vou fazer. Todo santo dia eu estava prometendo a Deus, levantando e falando, agora eu vou conseguir, agora eu vou ter mais cuidado, agora eu não vou comer tanto, agora eu vou fazer mais exercício. Todo dia eu pedia perdão a Deus milhares de vezes, mas eu ficava perseverando, até vencer. Diga o segredo
principal para o cristão tomar posse e realmente desenvolver hábitos saudáveis é ele saber que em Cristo ele já é vitorioso e ficar perseverando e perseverando até ver o hábito desenvolvido. Então, o segredo é perseverança. E olha essa frase que eu coloquei, que isso aqui é muito forte. Olha só, eu sei do poder do sangue de Jesus para me manter perfeito na sua presença. Por isso posso arrepender e imediatamente decidir a continuar a praticar o bom hábito. Uau! Uau! Você sabia que 1 João capítulo 1, versículo 7, fala que se você continuar seguindo Jesus, se você andar na luz como Ele está na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esse é um verbo que está no presente, não é passado. Escuta bem. Ele está dizendo, continua seguindo Jesus. Se você continua, o sangue te mantém perfeito na presença dEle. Olha só que coisa linda. Porque às vezes você peca sem até saber que foi pecado. Você nem pediu perdão a Deus, porque você nem soube que você pecou. Mas o que a Bíblia fala? O sangue está te mantendo perfeito 24 horas por dia, porque você continua seguindo Jesus. Olha que coisa forte. Por isso que eu gosto, quando eu estou no carro e está chovendo, eu vejo o limpador de para-brisa, eu lembro do sangue de Jesus. Porque se você continuar seguindo Jesus, olha que o sangue de Jesus faz. Pecado cai, o sangue te mantém perfeito 24 horas por dia, na presença de Jesus. Vamos ler isso em voz alta, todos nós juntos, pelo sangue de Jesus. Vamos lá? Eu sei do poder do sangue de Jesus para me manter perfeito na sua presença. Por isso, posso arrepender e imediatamente decidir a continuar a praticar o bom hábito. Dê para Jesus e para vocês uma forte salva de palmas. Aleluia. Fique em pé, por favor, como diz meu amigo pastor Luciano, para parecer que estamos terminando. O Kenneth Hildebrand, ele disse assim, pessoas nobres são motivadas por alvos dinâmicos. As pessoas que não são tão nobres são movidas por desejos e inclinações. Os grandes sucessos na vida são resultados de um fogo no interior. Eu quero terminar com uma pequena história. Dizem que essa história é verdadeira. Os cowboys do velho oeste americano, anos atrás eu acho que eu contei essa história aqui. Os cowboys do velho oeste americano, eles muitas vezes, quando lá na fazenda precisava de mais cavalo, eles tinham uma coisa interessante, porque até hoje nas Campinas do Oeste, lá nos Estados Unidos, tem os cavalos selvagens, chama-se Mustangs, são cavalos bonitos, selvagens. Eles andam em bandos. E esses cowboys, esses fazendeiros, eles descobriram uma técnica impressionante, que se eles tivessem o cavalo desse totalmente selvagem dentro do curral, eles sabiam como fazer dele um cavalo manso, um cavalo útil na fazenda. O desafio não era amansar esse cavalo, essa técnica eles já sabiam. O desafio era como trazer um cavalo bravo desse, quilômetros de distância, ali para a fazenda, para o curral. Na época não tinha caminhão. Então eles desenvolveram uma estratégia impressionante. Eles levantavam cedo de manhã, iam lá, em cima dos seus cavalos, e falavam naquele bando de Mustangs lá, eles falavam, qual cavalo que a gente quer? Vamos pegar aquele preto bonito, grande lá, tá.
iam atrás em cima dos seus cavalos, laçavam aquele cavalo selvagem e derrubava ele. Aí pegava outra ponta do laço, da corda, e amarrava num jumento bem velho lá da fazenda, que parecia que não tinha mais utilidade nenhuma, aquele jumento velho. Amarrava no jumento. Aí eles se afastavam. O cavalo bravo nunca tinha tido uma corda no pescoço. Ele levantava, saía correndo, coitado do jumento. Não conseguia acompanhar. Logo o jumento caía e o cavalo bravo arrastava o jumento. Depois o cavalo bravo caía também, depois de patinar e cair. Aí os cowboys olhavam um para o outro, em cima dos seus cavalos, sorriam e voltavam para a fazenda, quilômetros de distância. Iam tomar café, almoçar, jantar, dormir. De manhã eles já sabiam o que eles iam ver no portão do curral: o cavalo bravo amarrado no jumento velho, no portão do curral. Parecia um milagre. Como que um jumento muito mais fraco, muito menos veloz e muito com menos força, conseguiu trazer aquele cavalo bravo para o curral? Sabe por quê? Porque o jumento, ele tinha um alvo certo. Vamos supor que a fazenda era para cá. Então o jumento estava aqui, ó, quilômetros de distância, e a fazenda era para lá. E escuta bem, ele tinha um alvo, mas o cavalo bravo não tinha alvo nenhum, porque um dia ele dormia aqui, outro dia dormia lá. Mas o jumento, ele sabia para onde ele ia. Sabe por quê? Porque lá na fazenda tinha comida, tinha água, e ele podia se livrar desse demônio amarrado no pescoço dele. Então, toda vez que eles levantavam e o cavalo bravo, vamos supor, o cavalo bravo saía correndo para cá, o jumento puxava para cá. Aí caíam para cá. Aí o cavalo bravo puxava para cá. Aí o jumento puxava para cá. Aí o cavalo bravo, para cá não deu certo, nem para cá não deu certo, vou tentar para cá. Aí o cavalo bravo, aí que o jumento freava e o cavalo bravo caía, pensava: para cá não deu certo, vou tentar para lá. Aí o jumento ficava feliz. Quando o cavalo bravo saía correndo para lá, o jumento também corria junto. Por quê? Porque ele tinha um alvo certo. O que isso nos ensina? Não são os mais bonitos que ganham na vida, não são os mais velozes, e nem os mais fortes, e nem os mais talentosos que ganham na vida. Quem ganha na vida é os que têm um alvo bem definido, hábitos desenvolvidos para alcançar aquele alvo, e a perseverança de um jumento velho até chegar lá. Amém? Então, amém? Vamos falar em voz alta isso aí. Diga: alvo definido, hábitos estabelecidos, perseverança de um jumento velho. Olha para o seu vizinho e fala assim: diga, tenha a perseverança de um jumento velho. Agora diga mais uma coisa para o seu vizinho, diga assim: quero lhe agradecer tanto pelo livro do pastor Ibe que você vai comprar para mim. Mas falando sério agora, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Eu realmente creio que Deus tem coisas poderosas. E eu quero dizer, pastor Dilon, que igreja linda que você tem, viu? Você não, Jesus, né? Mas Jesus tem confiado em você, pastora Sinorá, sua equipe. Que pessoas lindas. Que prédio chique, né, amor? Que lindo. Fiquei tão com santo orgulho do meu querido amigo pastor Dilon aqui. Uau, que igreja linda, que pessoas lindas. E eu quero orar para que eu e você possamos desenvolver cada vez mais hábitos transformadores pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então receba essa oração. Põe a sua mão sobre o seu coração. Pai, eu peço para cada um dos meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor possa nos ajudar a desenvolver esses hábitos transformadores na nossa vida.
que as nossas vidas não sejam mais as mesmas. Pai, que nós possamos colocar em prática esses princípios, Pai. Faça essa obra sobrenatural. Espírito Santo, eu lhe peço, precioso Espírito Santo, fortifique o homem interior de cada irmão aqui, fortifique a mulher interior de cada mulher aqui, cada irmã, com poder, pelo teu poder, Espírito Santo, que Cristo possa manifestar a presença dele cada vez mais em cada uma das nossas vidas. O que eu peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Deus abençoe. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. Quanta gratidão, Senhor, nós temos por esta simples expressão: somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, esta palavra dessa noite acha um lugar dentro do nosso coração, mas não apenas um lugar, a certeza de que é o teu propósito nos levar para um nível mais alto, Senhor. Nós saímos daqui motivados, nós saímos daqui inspirados, e nós saímos daqui agradecidos, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, e a nossa vitória traz a manifestação da graça e do favor de Deus na terra. Muito obrigado pela vida do pastor Eibe, da pastora Andréia e desse povo amado, em nome de Jesus.